Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, Salmo de número 119, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Palavras do Senhor, amém? Glórias a Deus. Amados, o título da mensagem desta noite é: a verdadeira felicidade está em andar na palavra de Deus. A verdadeira felicidade está em andar na palavra de Deus. Como nós observamos mundo afora, muitas vezes buscamos significado naquilo que Deus não está significando para nós. Muitas vezes depositamos as nossas confianças naquilo que Deus não deseja para mim e para a tua vida. E quantas não são as pessoas que nós encontramos no nosso círculo íntimo, seja na família, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos, que estão, de certa forma, ou principalmente para nós, perdidos porque estão distantes do caminho do Senhor, do ponto de vista de não seguirem a palavra de Deus. Mas o salmista, no Salmo 119, e ele, como nós conhecemos, o Salmo 119 é o mais longo de toda a Bíblia, com 176 versos. Cada conjunto, meu irmão e minha irmã, deste salmo contém 8 versículos e começa na letra Aleph, do hebraico, e vai até Tav. Ou seja, é como se o salmista estivesse dizendo ali no alfabeto todo, que de A a Z, trazendo para o nosso alfabeto, toda a nossa vida está submissa à palavra de Deus. O salmo aqui, então, ele é uma confissão devocional, um diário espiritual de quem aprendeu que a verdadeira bem-aventurança não está na prosperidade humana, sucesso ou reconhecimento, mas em viver conforme a revelação de Deus. Quem, por exemplo, e acredito que todos nós, pelo menos uma vez, tivemos a possibilidade de ir a algum lugar onde nós não conhecêssemos esse caminho e tendo que parar ali de rua. Tudo bem que hoje você tem o Waze, você tem o Google Maps, você tem soluções, que nos levam de um lugar para outro, mas não causam um certo desconforto quando nós não conhecemos o local para o qual nós estamos nos dirigindo? E se o Maps ou o Waze der o lugar errado? E se eu virar no lugar errado? E se eu tiver que dar um retorno? O que eu quero dizer com esse exemplo, meu irmão e minha irmã, é que eu e você, sem estarmos firmados e andando na palavra de Deus, é exatamente assim que eu e você conduziremos a nossa vida, ou seja, sem a certeza de que Deus está no barco conosco, certamente vamos sucumbir. Quando nós olhamos, então, os 8 primeiros versículos do Salmo 119, 3 pontos eu quero dividir com os irmãos nesta noite. O primeiro, ele está nos versículos de 1 a 3, que vai trazer a felicidade do justo. Dos versículos 4 e 5, o chamado à obediência, e os versículos 6, 7 e 8, a dependência que eu e você temos que colocar e ter na graça de Deus nas nossas vidas. Amém? Primeiro ponto, então, meu irmão, volte os seus olhos ao texto, Salmo 119, versículos de 1 a 3, versículo 1 vai dizer assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor.
O sentido aqui, meu irmão e minha irmã, de bem-aventurado, significa ali, né, no hebraico, ashrei, ou seja, feliz, pleno, abençoado, muito mais que feliz. Então, quando eu e você estamos caminhando e andamos com as nossas vidas pautadas e firmadas na rocha, que é Cristo Jesus, como pudemos falar no domingo passado, e andamos de acordo com a sua santa palavra, nós somos considerados por Deus, e o próprio salmista diz que eu e você somos bem-aventurados. A felicidade bíblica, meu irmão e minha irmã, não depende das circunstâncias, pois o próprio apóstolo Paulo disse, né, tudo posso naquele que me fortalece, e alguns versículos antes ele vai dizer, né, sei tanto conviver com muito quanto com o pouco. Ou seja, para mim e para você, independente da circunstância que eu e você estejamos passando, a felicidade não depende disso, mas depende de uma comunhão íntima, pura e sincera com o nosso Deus. João Calvino vai comentar então que a verdadeira alegria está em ter a mente e o coração conformes à lei divina. Eu e você devemos buscar constantemente alinhar a nossa mente e coração, os nossos pensamentos, os nossos desejos com aqueles que Deus tem para mim e para você. A palavra de Deus vai nos orientar que aos olhos humanos alguns caminhos podem parecer bons, mas dão e são caminhos de morte. E como eu e você podemos então nos desviar ou não andarmos nos caminhos de morte, observando, como o próprio Salmo diz, né, que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Então, o sentido primeiro aqui, quando a gente fala da felicidade de quem anda na palavra, é ser feliz, pleno e abençoado, independente das circunstâncias. Repito, porque a moto nos atrapalhou. Nós somos felizes, plenos e abençoados em Cristo Jesus, independente das nossas circunstâncias. Mas ainda olhando os versículos de 1 a 3, nós temos também a possibilidade de observar a integridade do caminho, ou seja, íntegros no caminho, o termo aqui caminho, né? Quando nós lemos ali, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Caminho aqui, meu irmão e minha irmã, vai indicar, sim, estilo de vida. Ser íntegro não quer dizer ser perfeito, mas ser sincero diante de Deus, buscando seguir os seus mandamentos. Temos vivido desta forma diante e buscando a presença do nosso Deus constantemente, de forma íntegra, pura e sincera, como estilo de vida mesmo? Ou ainda estamos lutando, né, internamente com alguns desejos, alguns pensamentos ou algumas situações que buscam e procuram nos afastar do Senhor? E o salmista é claro que eu e você seremos bem-aventurados quando nós estivermos irrepreensíveis no nosso caminho e caminhando com o nosso Deus. Paulo, em Filipenses 3, de 12 a 14, vai expressar esse mesmo espírito. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Filipenses 3, versículos 12 a 14. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também fui conquistado, prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Palavras do Senhor. Ou seja, é um mandamento, um mandato de Deus para que eu e você constantemente estejamos buscando e prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus, e fazer a sua vontade, expressando esse mesmo Espírito por fidelidade a Deus. E quando nós somos fiéis a Deus, é porque Ele foi fiel para conosco primeiro. Como nós dissemos e costumamos dizer, tudo nasce de Deus para nós e nós respondemos para Deus. O homem por si só, por melhor que nós possamos nos achar, por melhor que o homem possa achar que é meu irmão e minha irmã, como muitas vezes nós achamos que já estamos no caminho há tanto tempo. Meu irmão, mas Rafa, eu já estou há 10, 20, 30, 40 anos caminhando com o Senhor. O que há de novo para aprender com Cristo? O que há de novidade de vida com Cristo? E Deus e Cristo Jesus e o seu Santo Espírito renovam a sua misericórdia, a sua graça na minha e na tua vida todos os dias. Amém? Sempre há algo novo e a busca de forma íntegra, assim como Paulo nos orienta em Filipenses 3, de 12 a 14, deve permear o meu e o teu coração, a minha e a tua mente. Mas também há uma condição no versículo 2 que diz assim: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração. Há uma condição para nós alcançarmos essa integridade e sermos irrepreensíveis no caminho. Eu e você devemos buscar de todo o coração. Isso quer dizer o quê? Intencionalidade, com vontade, querendo de fato alcançar. A palavra de Deus vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. É assim, expressando este desejo intenso e ardente, o fogo do Santo Espírito que queima no meu e no teu coração, para que nós possamos alcançar essa integridade de andar na lei do Senhor. A vida piedosa é ativa, meu irmão. Nós devemos guardar, buscar e andar em novidade de vida. O coração inteiro é envolvido. Veja, quando a gente busca essa inteireza com Deus, nós não somos com um pé no mundo e um pé na igreja, meio pensamento com Deus e uma parte no mundo, ou seja, ou nós estamos 100% envolvidos e entregues e no altar do Senhor, na sua santa presença, ou nós não estamos. A palavra de Deus também nos orienta que não há como servirmos dois senhores, porque de certo vamos agradar mais a um e desagradar o outro. Não temos como ter o pé ou um pé em cada canoa. O salmista aqui então, ele não fala só de uma obediência fria ou mecânica, que é algo que Cristo condenava nos fariseus, saduceus e no povo da época, como nos nossos dias também, tem essa vida com Deus um pouco fria, como se fosse algo distante. O salmista está dizendo aqui, quando a gente fala de coração, é empenhar os nossos sentimentos e desejos de uma forma amorosa, onde vai trazer frutos e prazer ao viver com e na palavra de Deus, como o próprio Salmo 1, versículos 1 e 2 vai dizer. Felicidade aqui então, meu irmão, a nossa felicidade verdadeira é viver na vontade de Deus, não nas ilusões do mundo. Quantos não são aqueles que, tentando colocar alguém ou algo no lugar de Deus em suas vidas, vivem de ilusões em ilusões, de tristezas em tristezas, de momentos em que parece algo prazeroso no início, mas, como nós já falamos, termina em caminhos de morte. A integridade cristã, então, é o resultado da graça que opera no coração regenerado. Ou seja, quando nós somos encontrados pela graça de Deus e regenerados pelo sangue vertido na cruz, nós já passamos a olhar para as coisas novas e nos afastamos e abandonamos aquilo que já passou, aquilo que não agradava a Deus e aquilo que eu e você fazíamos, mas não devemos fazer mais. Então o cristão deve se perguntar: a minha alegria está na palavra ou nas circunstâncias?
E a minha e a tua alegria, meu irmão e minha irmã, está em viver nas palavras do Senhor, nas promessas que Ele fez por mim, para mim e para você, fez para o povo e cumpre até os dias atuais. Mas quem ama então a palavra, sabe que não é fácil obedecer, e não é fácil mesmo. Por isso, o salmista então vai indicar nos versículos 4 e 5, e eu convido os irmãos a caminharem comigo para esses versículos, e já abrindo ali o segundo ponto, que é o chamado à obediência e à oração por direção. Eu e você, meu irmão e minha irmã, devemos constantemente estar na presença de Deus, pedindo orientação e direção para tudo aquilo que eu e você desejamos fazer. Quer sejam os planos de trocar de um emprego, abrir um negócio, comprar uma casa, ou quem vamos nos relacionar. Por que eu digo isso, meu irmão e minha irmã? Porque quando nós tomamos decisões das quais nós não incluímos Deus nas nossas vidas, a chance de dar errado, para não dizer 100%, é de 99,9%. Porque Deus vê aquilo que nós não estamos vendo. Muitas vezes pode parecer algo bom, mas não é, ou vai nos tirar daquilo que Deus tem para nós, dos propósitos e promessas de Deus para mim e para você. Muitas vezes o inimigo, meu irmão e minha irmã, age com uma sutileza. A gente acha que vai ser sempre ali na porrada, na opressão, como a gente está acostumado a ver quando as coisas caminham para não fazermos a vontade de Deus como algo pesado, mas muitas vezes a distração do dia a dia, o desânimo, a vontade ou a falta de vontade em fazer as coisas, é o próprio inimigo colocando em nós essa falta de desejo para nós não cumprirmos e obedecermos as coisas de Deus. No versículo 3, vai dizer assim: não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Deus, então, meu irmão e minha irmã, Deus é o autor da ordem. O salmista reconhece, então, que a palavra é uma ordenança divina, não uma opinião humana. Ou seja, Deus nos ordena, nos manda e nos direciona para que caminhemos na sua santa palavra, de vida em vida, renovando o nosso desejo, a nossa vontade de obedecer a Ele, e não apenas como uma opinião humana. Como se eu e você acordássemos num dia e, como filho e filha, hoje eu vou obedecer a minha mãe, hoje eu já não vou obedecer mais a minha mãe e meu pai. Não é assim, essa dinâmica de relacionamento entre eu e Deus, você, meu irmão e minha irmã, com Deus. Deus ordenou os seus preceitos não para nos aprisionar, mas para nos proteger. Lutero vai dizer que a lei de Deus não é uma escada para subir ao céu, mas um espelho que mostra o rosto do pecador e o conduz a Cristo. Isso nada mais é, meu irmão e minha irmã, que se nós não lermos a palavra de Deus todos os dias, e esta palavra não nos confrontar, para que nós mudemos a nossa postura no dia a dia, para com os outros, para conosco mesmo e sobretudo para com Deus, algo está errado. Se nós não estamos sendo incomodados pelo Evangelho de Cristo a expressar essa mudança, a entregar os nossos corpos, e abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em Romanos 12, 1 e 2. Então, se quando nós estamos mergulhados nas Sagradas Escrituras, estudando, meditando, e não formos confrontados, e lendo aqui, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que Deus nos impacta e é por isso que nós devemos constantemente sermos desafiados pelo Evangelho de Cristo e por sua palavra, para que entregamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, e vivamos de forma que nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém?
Seguindo aqui, amados, Deus também, ou melhor, o salmista segue nos versículos 4 e 5, onde ele expressa esse desejo, né, de uma súplica humilde, onde ele não confia em si mesmo para obedecer, mas clama, né? Tu ordenaste, versículo 4, os teus preceitos para que os cumpramos à risca. E no versículo 5 ele vai dizer: quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. O próprio salmista aqui coloca essa condição e expressa esse desejo que o Senhor firme os passos dele, para que ele possa cumprir os decretos e os preceitos do Senhor. Assim como eu e você devemos constantemente pedir, e a palavra diz, né, que o Santo Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis, para que eu e você possamos também cumprir os desejos e desígnios de Deus para as nossas vidas e segundo a sua palavra. Essa tensão também, meu irmão e minha irmã, entre lei e graça ecoa em Romanos 7, 22 a 24, onde Paulo sente prazer na lei, mas reconhece a sua fraqueza, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará? Aqui é um ponto importantíssimo, meu irmão e minha irmã, e talvez o coração da mensagem desta noite, que é a dependência da graça de Deus. Quando nós, de fato, entendemos como foi orado aqui, como somos fracos, somos pecadores, não dominamos tudo que deveríamos dominar em Cristo Jesus e dependemos da graça dele para que ele nos conduza novamente e sempre a Cristo Jesus, a ponto de Paulo dizer: miserável homem que sou, quem me livrará? E quem me livrará o quê? Dos nossos defeitos, dos nossos anseios, dos nossos desejos que vão contra a vontade de Deus e o seu querer para nós. A teologia reformada, meu irmão e minha irmã, vai ensinar também que a lei revela a vontade de Deus e nos conduz a depender da graça. Calvino, mais uma vez, vai explicar que a lei é a escola de Cristo, nela aprendemos o que agrada ao nosso Mestre e o que desagrada à sua santidade. Ou seja, como eu e você devemos, podemos e precisamos buscar a Deus e o adorar em espírito e em verdade e viver da forma que agrada a Ele, é do jeito que eu e você pensamos ou achamos que deve ser, em hipótese alguma. Aqui na palavra de Deus está registrado a forma como Deus quer ser adorado, louvado e cultuado. É aqui que ele explica como nós devemos nos achegar a Ele, como nós devemos viver as nossas vidas para agradá-lo. Não em outros livros, em outros, tem muita autoajuda por aí também, mas é na palavra de Deus. E se eu e você meditamos de dia e de noite, sem dúvida nenhuma, alcançaremos favor e misericórdia de Deus e estaremos andando em seus retos caminhos. Amém. Aplicando aqui então, amados, e caminhando para o terceiro e último ponto, a obediência à palavra então é um ato de fé. Reconhecemos Deus como nosso Senhor. Muitas vezes, nós, como servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, ainda caminhamos às vezes como se Deus não fosse o nosso Senhor. Como se por algum momento eu e você pudéssemos tomar decisões sem consultar e buscar ao Senhor. Mas a obediência à palavra é esse ato de fé que reconhece Deus como Senhor das nossas vidas. Devemos pedir então diariamente: Senhor, guia-me para que meus passos não se desviem. A lei de Deus é o caminho de liberdade. Quem anda na palavra anda seguro. Abra sua Bíblia, meu irmão, em Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 25. Tiago 1, 25. Os irmãos e irmãs encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte,
que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui, meu irmão e minha irmã, está a chave de por que nós devemos buscar constantemente a palavra do Senhor. E Tiago, ele usa um termo muito importante aqui, né? Mas operoso praticante, ou seja, alguém que está na ativa constantemente, operando. Não é algo passivo, algo que chega a nós, mas algo que nós vamos buscar em Cristo Jesus. E aí sim nós seremos bem-aventurados, ou mais do que felizes, no que quer que realizarmos, porque Deus está conosco. Amém? E quando então andamos na palavra, encontramos segurança, confiança e alegria, mesmo em meio à fraqueza, o terceiro e último ponto, que são os versículos 6 a 8, meu irmão e minha irmã, é a confiança, compromisso e dependência de Deus. Versículo 6 vai dizer assim: então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. A confiança aqui, meu irmão e minha irmã, e quando a Bíblia traz a palavra, né, o salmista traz a palavra vergonha aqui, né, está ligada à derrota moral ou espiritual, que é a forma como nós nos sentimos quando não alcançamos o objetivo ou, sobretudo, quando nós caímos dos caminhos do Senhor. Ou até quando nós falhamos nos nossos próprios projetos pessoais, quando uma meta de repente não é entregue no trabalho, ou alguma coisa não funciona como deveria funcionar, a relação entre marido e esposa e vice-versa, nós não nos sentimos ali como uma derrota moral. Quando falamos das coisas de Deus, até uma derrota espiritual. Então quem guarda a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, tem segurança. Não porque é impecável, porque estamos sujeitos, obviamente, a cair, mas porque vivemos em retidão com Deus. Spurgeon vai comentar que quem anda na palavra não precisa temer o escárnio dos homens, nem o juízo de Deus. Ou seja, meu irmão e minha irmã, por mais que possam nos olhar, nos colocar como quadrados, ou qualquer outro termo hoje, embora quadrado já denunciou a minha idade, né? Já é bem antigo esse termo. Mas enfim, eles não andam de acordo com o que o mundo está andando, porque não, nós não andamos bem, porque nós andamos de acordo com o que Cristo tem para nós. Nós não devemos nos envergonhar. Devemos continuar, como o próprio Paulo orienta a Timóteo, manejando bem a palavra da verdade, para que nós possamos refletir a Cristo aqueles que estão à nossa volta. Repetindo o que Spurgeon disse: quem anda na palavra não precisa temer o escárnio dos homens, nem o juízo de Deus. E falo isso, amados, porque em alguns temas atrás da escola dominical que tratamos, nós estávamos conversando exatamente como isso se dá, sobretudo ali no trabalho, no dia a dia das coisas, né? Com essas correntes diferentes de gênero, entre outras coisas, e quando nós nos posicionamos, somos taxados ali de, contrários a isso, como se nós fôssemos de outro mundo, e de fato somos, porque somos de Cristo. Mas devemos perseverar aqui na palavra e mostrar Cristo no mundo e a redenção que Ele traz para todos nós. E como compromisso então do coração, louvar-te-ei. E aí o versículo 7, eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. E versículo 8, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Nós já lemos aqui Romanos 12, 1 e 2, que vai nos ensinar a cumprir de coração esse compromisso, e a dependência final quer dizer não me abandones totalmente, ou seja, o salmista reconhece a sua fragilidade. Ele sabe que pode cair, por isso clama por misericórdia. E Spurgeon, mais uma vez, vai resumir que a santificação não é um esforço solitário, mas uma obra conjunta entre o crente e o Espírito Santo. Que nós possamos, meu irmão e minha irmã, caminharmos em novidade de vida com o nosso Deus, expressando toda a palavra, mas também os versículos de 1 a 8 que lemos do Salmo 119, sendo irrepreensíveis no nosso caminho, guardando
os testemunhos de Deus e buscando de todo o coração, não praticando iniquidade, não tendo do que se envergonhar e cumprindo os decretos dele, até que ele volte e nós nos tornemos um com ele. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.